Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula do nosso curso gratuito V-Ray 4.2 para o SketchUp. Na verdade, agora a versão 4.22, né? Vamos colocar aqui, olha. A gente agora está na versão 4.2.2. Essa aqui é a versão do V-Ray atual. Ele foi atualizado, para ser mais exato, no dia 4 de agosto de 2020. Então, a gente já tem uma nova versão do V-Ray com algumas correções de bugs e também a correção daquele problema, tá? Que se vocês não viram antes aí, mas toda vez que a gente carregava uma textura, principalmente importando a textura de outros programas, o V-Ray habilitava aqui no menu editar essa opção colorizar, o que é bem chato para você poder ficar ligando e desligando e tirar aí as cores da textura. Então agora ele já não habilita mais, já foi corrigido esse problema, pelo menos nas opções que ele colocou aí. E agora a gente vai para a nossa aula aqui e hoje a gente vai falar sobre Render Elements, como é que eles funcionam e para que a gente vai utilizar essas opções, tá? Eu vou abrir aqui o Asset Editor e aqui, olha, a gente vai ver nesse quarto ícone os Render Elements. Eu vou dar um clique aqui e a gente vai ver uma lista bastante grande com vários elementos. A primeira coisa que eu vou trabalhar dentro dessa ideia de Render Elements é identificar o que é a função de cada um. Bom, no meu método eu separei eles da seguinte maneira. Vou voltar aqui na tela, tá? No nosso bloco de notas. Eu separei os Render Elements em três categorias, que são as máscaras, os efeitos e também os dados, tá bom? Dados, ou se você preferir também chamar de informações. Eu separo ele dessa maneira aqui, porque sempre eu procuro entender como é que funciona a ferramenta de uma forma mais prática, né? Para que a gente não fique colocando aí várias funções que não são necessárias. Então, nesse Render Elements, a gente vai encontrar principalmente essas três informações aqui. Pode ser que alguma coisa seja um pouco diferente, a gente pode utilizar um outro termo aí para ele, mas de forma geral você tem esses primeiros conjuntos aqui, olha, como máscaras. Logo abaixo você tem algumas opções que você também vai ter como máscara no seu projeto, mas você também pode utilizar efeitos, que é o caso do Extra Texture, a opção Z-Delph, tá? Light Analysis já é mais uma opção voltada aí para dados, tá? Para a gente poder extrair informações da nossa imagem. Outra opção também de dados é essa opção aqui abaixo, olha, o Sample Rate e também esse Dear Bucket, que na verdade você vai utilizar aí dependendo da necessidade do seu projeto, mas muitas das opções aqui elas vão ser utilizadas realmente para você poder criar máscaras ou efeitos lá no Photoshop. Também a gente pode considerar como efeito aqui a refração, a opção de reflexo, Subsurface Scattering também, o Caustic também, são opções mais de efeitos que você vai mostrar. Isso aqui, tá? Essa classificação que eu coloquei aqui é uma classificação minha, tá certo? Você pode usar outras classificações aí. Eu vou mostrar como é que funciona esses Render Elements, eu vou habilitar eles e a gente vai ver essa ideia de criação de máscaras e também de efeitos aqui sobre os materiais. Então vamos dar uma olhada habilitando agora na nossa Frame Buffer a visualização do nosso projeto. Agora a gente não tem nada, tá bom? Eu vou renderizar essa primeira imagem para a gente ter um ponto de partida e ver como é que ela é criada naturalmente, tá bom? E a gente depois vai habilitando os Render Elements. Ok, após o terminar, esse aqui é o resultado da minha imagem. Eu tenho apenas dois canais aqui habilitados, né, de Render Elements, que são o RGB Color, que é a nossa imagem, e também o canal Alpha, que vai aparecer completamente em branco. Você só vai conseguir visualizar esse canal alfa recortado, né, com a parte aparente aqui de algum objeto, se você tiver realmente com a cena vazia, se ele estiver mostrando o exterior, por exemplo, aqui do SketchUp sem nada, tá? Se você tiver adicionado, por exemplo, uma Dome Light, se você precisa desabilitar a visibilidade da Dome Light na hora que ele renderizar, para que você possa ter o recorte do canal alfa. Mas só que antes de falar para que servem os principais Render Elements, vou habilitar alguns deles aqui. É importante você saber qual vai ser a utilidade deles, tá? Eu separei ele nessas categorias, só que você vai geralmente trabalhar da seguinte forma. As máscaras e os efeitos, a gente pode levar ela para compor lá no Photoshop. Ou seja, você, ao invés de fazer uma imagem única, como é essa imagem que a gente vê aqui, você pode separar todas as etapas, por isso que ele chama de Render Elements,
você separa todas as etapas nesses canais e lá no Photoshop você agrupa ele em layers e você pode mesclar essas camadas. Assim você vai praticamente gerar essa mesma imagem, só que com mais controle. Aqui no Ray, se eu faço a imagem dessa forma, né, compactada, eu não vou poder fazer alterações lá na ferramenta. Geralmente a gente utiliza as camadas de efeitos para que a gente possa adicionar mais detalhe. Por exemplo, se eu quiser deixar esse vidro mais reflexivo, eu posso trabalhar em uma camada extra de reflexo para poder ampliar mais a reflexibilidade desse material. Da mesma forma, eu também posso melhorar os materiais que têm Subsurface Scattering, como por exemplo, esse material do vaso sanitário, esse material que eu criei aqui também para o mármore. Os dois têm essa propriedade, então para eu poder ampliar ou dar mais qualidade, eu posso compor essa camada também lá no Photoshop. Então a ideia principal é essa. E existe uma outra etapa que são essa de análise de dados, aonde eu vou pegar uma parte do meu modelo ou selecionar a imagem inteira e analisar essa configuração. Eu vou dar um exemplo dessa análise de dados usando essa camada chamada Sample Rate. Com ela, eu consigo identificar as áreas onde o Rayleigh precisa de mais informação, tá certo? Ele vai mostrar aqui uma imagem para a gente. Para você poder adicionar o Render Elements, eu vou clicar primeiro aqui na aba, tá? Nesse ícone. Depois de adicionar o primeiro, você vai clicar com o botão direito do mouse para selecionar os demais. Você vai perceber que esses primeiros aqui, olha, que são camadas de seleção, né, que são as máscaras. Eu posso selecionar, por exemplo, a opção Material ID. Como é que ele vai funcionar? Se eu tiver, por exemplo, um material de madeira, ele vai identificar uma cor para esse material. Se eu tiver na mesma cena materiais semelhantes, materiais são iguais, né, são o mesmo material, como por exemplo, esse material de porcelana que eu usei aqui e também na cuba, ele vai identificar também esse material com uma cor. Eu só vou frisar que o Material ID, nessa versão atual, algumas vezes não consegue separar os materiais que estão em proxy. É por isso que você pode utilizar outras opções de canais aqui, tá? Você tem outros render elementos que você pode utilizar. Eu vou selecionar também para essa imagem a opção Reflection. Também vou selecionar Specular. A gente vai ver aqui cada uma dessas camadas, tá certo? Também vou adicionar o Subsurface Scattering, tá? E também vou selecionar a refração e ainda Self Illumination. Para finalizar, vou escolher também aqui uma outra camada de Diffuse. Vou selecionar essa daqui também, tá bom? Ok, eu selecionei essas camadas de forma aleatória, tá? Minha ideia não é compor essa imagem lá no Photoshop nesse momento. O que eu vou fazer aqui é mostrar qual vai ser o resultado dessas camadas para você entender que quando você vai compor uma imagem, quando você vai criar algum efeito adicional, você pode utilizar os Render Elements dessa maneira. Você vai testar. Não dá para dizer quais são os necessários para todas as imagens. Isso vai depender muito do que você quer fazer no seu projeto, tá certo? Eu também posso criar camadas de efeito, como por exemplo os Delphi. Eu vou selecionar essa opção e determinar com esse parâmetro aqui, olha, que ele crie a profundidade a partir da câmera. Tá? Eu vou deixar ele fazer de forma automática, tá certo? Eu não vou definir um parâmetro pré-definido aqui não, mas a gente pode fazer também. E para a gente ver o resultado, eu vou renderizar a nossa imagem, ao invés de a gente visualizar nesse preview aqui, que já é um preview muito bom, a gente vai ver o resultado nessa cena e eu vou falar a principal finalidade de cada um desses que eu adicionei. Então, vamos lá. Ok, após o render terminar, a nossa imagem está completamente igual, só que agora a gente vai ter várias camadas aqui, olha, separadas, para a gente poder visualizar além do RGB Color e do Alpha. Selecionando, por exemplo, a camada Diffuse, a gente vai ver exatamente nesse modelo as cores padrões ou as texturas que foram utilizadas no modelo. Então, olha só, é um efeito bastante simples, você não tem imagem com nenhum aspecto de reflexo ou até mesmo de volume, você tem praticamente a imagem chapada. Isso aqui também seria como se fosse o albedo da nossa textura, porque a gente não tem nenhum efeito aplicado nela. Então o Diffuse é para você visualizar essa ideia. E como eu falei,
você pode utilizar essa imagem para poder fazer uma composição no Photoshop. Então, eu levaria ela, ao invés de eu fazer a imagem completa aqui como a gente renderizou, com RGB, eu levaria essa imagem e lá trabalharia com os demais Render Elements. Claro que eu precisaria salvar também as sombras, precisaria salvar os efeitos de profundidade, o efeito do Global Illumination. Então, tudo isso para que a gente possa montar a imagem completa. Selecionando a próxima camada, a gente vai ter o Material ID. E como você pode ver, ele gerou algumas partes do meu modelo da forma errada. Então eu não tenho, olha, as cores aqui da parede para selecionar o piso. Isso aqui é o que a gente chama de máscara. A gente pode utilizar outras máscaras, como por exemplo, Object ID, a opção Random Color, que eu recomendo mais utilizar essa opção hoje, tá? Para que eu possa selecionar partes do meu objeto. Funciona mais ou menos assim. Lá no Photoshop, eu poderia selecionar uma ferramenta como a varinha mágica, clicar sobre essa superfície e fazer qualquer mudança nela. Eu poderia selecionar, por exemplo, essa madeira, mudar a cor da madeira, então dá para a gente fazer muita coisa. Essa camada aqui não está correta, tá? Ela não ficou legal, faltou aqui algumas opções para a gente poder selecionar. Ainda a gente vai ter também a camada de reflexo e dá uma olhada no que é que vai acontecer aqui, olha. Nessa camada de reflexo, a gente vai encontrar todos os objetos que têm reflexo na nossa cena. A gente está vendo essa imagem com bastante ruído porque eu não deixei a minha cena com qualidade ainda. E também a gente pode habilitar na própria camada essa opção Denoiser. Lembrando que você deve configurar sempre o Denoiser com a qualidade mais baixa para que você não perca informações da sua imagem. Vamos escolher agora o canal de refração. Então ele vai mostrar apenas os objetos, olha, que tem refração e no caso são apenas esses vidros aqui na cena. Selecionar o canal Sample Rate. Esse aqui é realmente um canal muito importante, principalmente para você poder otimizar o seu projeto. Você vai perceber que aqui, olha, ele está com a cor azul em praticamente toda a nossa cena. Muita gente se confunde, né, pensando que a cena tem que ficar dessa forma para você poder ter qualidade no render, mas na verdade o que ele está mostrando aqui para a gente é que na hora de fazer o cálculo dessa imagem, ele usou apenas um sample. Ele não foi além desse valor para conseguir qualidade na imagem. Então a gente precisa ajustar alguma coisa para poder deixar a imagem melhor. É por isso que essa opção Sample Rate ela ajuda muito. Eu vou selecionar o próximo Render Element e agora a gente tem aqui o Self Illumination. Então ele vai mostrar para a gente aonde tem essa opção. Olha, eu usei Emissive nessas luminárias. Vou escolher agora o Subsurface Scattering. Então, olha só, ele mostra pra gente, olha, aonde você tem esse efeito do material. Isso aqui é muito bom porque eu posso compor essa imagem depois no Photoshop. E por fim, a gente criou também uma camada Z-Delph, que nesse momento aqui ele não mostrou nada, porque eu habilitei essa opção para ele poder gerar a partir da câmera. Só que a gente não consegue ter um bom resultado se a gente trabalhar apenas dessa maneira. A gente tem que configurar outros recursos da imagem para que ele crie essa ideia de profundidade. Geralmente com essa opção a gente consegue criar alguns efeitos lá no Photoshop, até mesmo o efeito de Depth of Field também. Voltando aqui nas configurações do Render Elements, eu recomendo que você utilize essa opção Material Random Color. Eu vou habilitar ela aqui na minha cena para que a gente volte a renderizar. Uma dica importante, tá? Quando a gente configura os Render Elements, você não vai pesar mais o seu render porque você habilitou esses canais. O V-Ray ele vai calcular sua cena completa e já vai deixar separado cada uma dessas opções. Porque na verdade, quando ele faz a varredura dessa cena, ele já vai criando tudo isso aqui, olha, tá bom? A gente só não vê esse resultado, apenas se a gente habilitar. Eu vou aproveitar e vou habilitar também aqui outras opções, tá? Para a gente poder visualizar o resultado, como por exemplo, o Global Illumination. Vou selecionar também Lighting e vou selecionar também essa opção de sombras. Ok, vamos ver qual o resultado agora que a gente vai ter com essas camadas adicionais. Vamos lá. Ok, após o render terminar, vamos lá. Vamos abrir aqui as demais camadas que a gente adicionou. Então, olha só, apenas visualizando o Global Illumination. Global Illumination na nossa cena é a opção de rebatimento da luz. E olha só que coisa legal, como é que a nossa imagem fica interessante. Olha, a gente tem apenas a luz que foi rebatida, não é a luz direta no nosso modelo.
Selecionando a opção Lighting, agora a gente vai ver realmente o que é que está emitindo luz aqui na nossa cena, aonde a luz ela está refletindo. Então a gente vê a luz, olha, sobre os objetos, percebe aqui as sombras também. E quando a gente configura o nosso projeto utilizando o Lighting e o Global Illumination, a gente vai ter exatamente esse resultado aqui, tá certo? É assim que funciona o V-Ray. Você tem a luz direta e a luz indireta. Então o Global Illumination ele vai criar esse aspecto da imagem para a gente. Outra camada que eu habilitei foi a camada Material Random Color, que eu falei para vocês que era a máscara, né? Então, olha, selecionando ela, olha lá, agora já está bem mais legal. Então, eu já tenho a opção para poder selecionar os meus materiais, diferente daquela seleção que a gente tinha com o Material ID, que estava faltando informações aqui importantes para a gente poder utilizar lá no Photoshop. Outra camada que eu habilitei foi a camada Shadows. Então aqui ele mostra somente as sombras para a gente, nas áreas que teriam as sombras. Então você pode utilizar essa camada também. E claro, o uso desse Render Element vai depender muito do que você pretende criar dentro da ferramenta. Mas de forma geral, a gente vai utilizá-los principalmente para extrair essas três informações aqui, olha, certo? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!